Olá, boa noite a todos os irmãos que me ouvem. Eu estou aqui com uma passagem bíblica aberta em Mateus, capítulo de número 5, e versículo de número 29, né? E também Mateus, capítulo de número 18, e versículo 9. O versículo de número 5, o capítulo de número 5, versículo de número 29, diz o seguinte: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranque-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. A temática que eu gostaria de dar, né, para esse contexto, levando em consideração o contexto histórico, cultural, filosófico, religioso, sintático, semântico, uso e costume da época em que foi escrito, a audiência para a qual foi dirigida essas palavras, ou seja, o destinatário, né, o remetente, o mensageiro, o profeta, o Maleque, enfim, no caso aqui é a pessoa de Jesus que está profetizando. Jesus é quem está proferindo. Profetizar e proferir é quase que a mesma coisa. As pessoas confundem muito profecia com revelação, mas isso é para um outro tema. Mas especificamente, Jesus estaria dizendo em Mateus capítulo de número 5 e versículo de número 29 que a salvação pode vir por meio de mutilação. Será possível? O evangelho cristão, né, da Brit Hadashah. O que seria Brit Hadashah? Brit, no hebraico, quer dizer aliança. Hadashah, renovação, renovada, ou nova aliança. Por isso chamamos de Neotestamento. O Neotestamento, ele sempre abroga a salvação por meio da graça. O que seria graça? Graça é bem imerecido, seria dom de Deus. Ou seja, um bem dado a uma pessoa que não merece. Fazendo distinção entre graça e lei, nós temos justiça de Deus, a lei de Deus e justiça de Deus. De acordo com as Escrituras, o homem não merece a graça de Deus. De acordo com a lei de Deus, o homem foi destituído da glória de Deus, é passivo de condenação eterna, está morto em seus pecados. O Deus deste século cegou o entendimento deles para que não resplandeça ali a luz e eles compreendam as coisas celestiais. O homem carnal, que não tem experiências com as coisas espirituais, só entende as coisas da carne, só entende as coisas do homem, só entende a partir dos seus órgãos do sentido tudo o que ele reconhece através de experiências. Inclusive nós temos Immanuel Kant, que é um grande filósofo, que disse que o homem não tem capacidade de racionalizar, compreender coisas que transcendem as suas experiências. Logo, o homem natural, de fato, está encerrado debaixo de maldição, destituído da glória de Deus e não pode compreender as coisas celestiais. Ele não tem experiências com o sobrenatural. O homem natural não tem experiências com o sobrenatural. O homem natural só entende as coisas da carne. O homem natural só entende as coisas do homem. O homem carnal só entende as coisas do homem. E por isso é necessário que Deus se manifeste a eles. Deus se manifeste a eles. Inclusive tem uma vertente judaica muito interessante, que tem uma explicação da seguinte forma: Deus é transcendente, o homem natural não pode compreender as coisas que transcendem sua experiência. Então o que Deus faz? Ele se reduz a sua face larga a uma face média, que no caso seria o Espírito Santo. O Espírito Santo vai intervir, né? Vai intervir na natureza humana, vai intervir nas suas restrições do pecado. O homem, ele não nasce pecador devido à concepção, é através da concepção que o homem
condenado diante da lei, porque a lei de Deus é santa e o homem é carnal. A lei de Deus é espiritual, o homem é carnal. A lei de Deus é santa, o homem é pecador. Inclusive, você não peca para ser um pecador. Ninguém se torna pecador porque peca. Na realidade, a Bíblia nos revela que o homem peca porque ele é pecador. Oi, Rosimeire, tudo bem? Então, de acordo com a Bíblia, o homem ele não deixa de ser pecador quando ele para de pecar. Porque não é por conta dele pecar que ele se torna um pecador. Na realidade, a Bíblia diz e mostra que o homem é carnal, nascido em pecado, gerado em pecado me concebeu minha mãe, em pecado nasci, em pecado fui gerado, Davi disse isso. Só que, de acordo com as Escrituras, Deus reduz a sua face larga a uma face média. E aí, ele entra em atividade, através do Espírito Santo, sua face média, e intervém na natureza humana, se revelando através de uma linguagem acessível à compreensão humana. Então, o que Deus faz? Se ele é transcendente, o homem só compreende as coisas de suas experiências, Deus vai usar a linguagem humana para falar com o homem numa linguagem acessível ao homem, numa linguagem humana. Deus não vai usar anjos para falar em linguagem de anjos, deuses para falar na linguagem de deuses. Deus vai usar meios de comunicação humana para se relacionar com o homem. Então, o homem não pode buscar a Deus, alcançar a Deus. Nós vemos muito nas instituições organizacionais, denominacionais, estruturais e oficializadas, pessoas dizendo que vou buscar a Deus. Ninguém busca a Deus. Ninguém busca a Deus. O fato de Jesus Cristo ter se manifesto, o Emmanuel, o Deus conosco, se deve aos fins de que Deus interviu na natureza pecaminosa do homem, falou com linguagem humana através de homens que ele mesmo interviu em sua natureza, quebrando sua restrição humana e revelando aos homens que haveria um certo dia que ele enviaria o seu próprio filho. E nesse caso nós temos a tradição judaica, que diz que Deus reduziu para uma face média a sua face larga, e posteriormente ele vai reduzir a sua face média, porque o contato com alguns homens, trazendo profecias e mistérios de Deus ocultos no meio de tipos, símbolos, tipologias. Deus usou também fábulas, histórias, contos, mitos. Inclusive você vai encontrar muitas das passagens que nós vemos na Torá, que são 5 livros de Moisés, ou Pentateuco. Muitas das passagens que você lê na Torá você vai encontrar no épico de Gilgamesh, que é muito mais antigo do que o Pentateuco de Moisés. E por que isso ocorre? Ocorre porque quando Moisés foi inspirado pelo Espírito Santo, por Deus, a escrever uma legislação para uma nação que saiu do Egito, o Espírito Santo o influenciou para que usasse contos, mitos, fábulas, histórias e folclores daqueles países da Ásia, do Oriente, para se comunicar com o homem numa linguagem acessível à compreensão do homem. Por isso é usado mitos, contos, fábulas, provérbios, metáforas, símbolos, tipologias, enfim. Mas todos esses tipos, todas essas fábulas, todos esses contos, todos esses mitos, todas essas odisseias convergem de forma simbólica à pessoa de Jesus. Por isso, posteriormente, com a manifestação do Espírito Santo, quebrando as restrições humanas e comunicando os mistérios secretos dos desígnios e propósitos de Deus, os mistérios de Deus secreto aos homens, trazendo as profecias, quando o Espírito Santo revela aos homens, através desses símbolos, desses contos, desses mitos, dessas fábulas, que haveria de haver ou de surgir um homem da parte de Deus que traria a revelação
das profecias e dos mistérios ocultos que estavam no passado. Então, qual a função do profeta? Trazer luz, compreensão e entendimento a mistérios ocultos que estavam no passado. Por isso nós temos as escrituras como regra de fé e prática. No tempo de Jesus, a regra de fé e prática que ele tinha consigo era as escrituras. Mas que escrituras eram essas? A princípio, as escrituras começou como tradição oral. Você vê que Deus chama Abraão do meio de sua parentela, do meio da idolatria. Abraão se prostrava diante de Marduk, o deus da Mesopotâmia, no meio da idolatria, e ouviu uma voz divina que disse: olha, vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Então, o grande criador da maior religião do mundo foi Abraão. Posteriormente, Abraão chega, leva os seus parentes todos para a região de Canaã, mas lá ele só conseguiu comprar o jazigo, o lugar da sepultura de Sara, e ele mesmo e seu filho. Mais tarde, né, a família de Abraão se torna tribos. Essas tribos se tornam posteriormente uma nação depois do cativeiro no Egito. E depois de se tornar uma nação, Deus levanta Moisés e começa novamente a trazer revelações e profecias. Levanta Moisés, começa a entregar profecias, e Moisés, vendo que o povo reconheceu as suas condições, diante de Deus, sua pecaminosidade, sentiram a necessidade de culto. Deus estabeleceu então o Mishkan, ou a tenda da congregação, os tabernáculos, entregou a Arca da Aliança e etc. E por aí vai. Também vendo a necessidade de ser expiados, propiciados e justificados diante de Deus devido à sua natureza pecaminosa, a santidade de Deus, então Deus estabeleceu então os sacrifícios, as ofertas, para a expiação de pecado. A necessidade de litúrgica e culto, Deus levantou então da família de Arão sacerdotes, e esses sacerdotes da família de Arão estavam responsáveis pelo culto e litúrgica. Mais tarde, nós vamos ter Israel dentro da nação, dentro das terras de Canaã, se empossando das terras de Canaã, onde no capítulo 12, verso 6, diz que quando Abraão chegou lá, os cananeus ainda estavam lá. Inclusive ele conheceu um sacerdote pagão que servia El Elyon. El Elyon no hebraico significa o Deus Altíssimo, o Deus Insuperável. Só que o Deus de Abraão não é El Elyon. O Deus de Abraão é Yud-He Vav-He, o Adonai. E o Deus de Melquisedeque, o sacerdote e rei pagão de Salém, que mais tarde, posteriormente chamada de Jerusalém, ele adorava El Touro, uma divindade do panteão cananeu. E Abraão, num conflito das terras dos reis de Gerá, quando ele discutiu com Ló, e Ló foi para as campinas de Sodoma e Gomorra, foi tomado cativo pelos 4 reis de Gerá, e Abraão foi libertar o seu sobrinho. Nós vamos ter no meio protestante, no meio católico, dizendo que foi Abraão quem pagou o dízimo a Melquisedeque. Não. No hebraico nós vamos encontrar bases suficientes, escriturísticas, de que na verdade foi Melquisedeque, sacerdote e rei pagão, servo de uma divindade pagã, quem deu o dízimo de tudo para Abraão. Porque Abraão, quando foi para tirar o seu sobrinho do cativeiro, quando foi para libertar o seu sobrinho, que estava refém dos reis de Canaã, ele levou espadas, escudos, lanças, e o seu grupo de soldados. E ele não tinha nada para dizimar. Na verdade, nós vemos nas Escrituras, não precisa ir no hebraico, você pode observar na sua própria Bíblia mesmo, na sua própria Bíblia, tradução João Ferreira de Almeida, que Melquisedeque trouxe pão e vinho, e com isso ele também trouxe o seu dízimo a Abraão, e pagou a Abraão. Então, mais tarde, a nação de Israel, ou melhor dizendo, as tribos de Israel,
se tornaram uma nação. Depois de se tornar uma nação, tornou-se um reino. Então nós vamos ter posteriormente Deus novamente levantando profetas. Aí nós vamos ter a divisão dos reinos, onde samaritanos, ou seja, Israel, 10 tribos, vai para Samaria, para a região de Samaria, e apenas 2 tribos ficam com Roboão, filho de Salomão. As outras 10 tribos vai para Samaria com Jeroboão, quando Deus dividiu os reinos, né? Roboão não quis ouvir o conselho dos mais idosos, ouviu os conselhos dos mais novos e disse que governaria e julgaria o povo de Israel com vara de ferro e escorpiões, né? Com serpentes e escorpiões. Então as 10 tribos abandonou ele e ficou apenas Judá. E se não me falha a memória, Benjamim, né? Com Roboão. Só que lá em Samaria, Jeroboão estabeleceu um culto litúrgico dizendo que o lugar da adoração deveria ser lá em Samaria, porque tem todo um contexto histórico na Torá, que são os 5 livros de Moisés, onde nós temos Moisés estabelecendo que o lugar da adoração deveria ser no Monte Gerizim, que é de onde lançaria as bênçãos sobre a Israel, e o Monte Ebal deveriam lançar as maldições sobre Israel, se eles deixassem de observar as leis sinaíticas, a Torá. Mas posteriormente o judeu, né, quando nós vemos Davi, né, construindo o Mishkan, o templo, ou melhor dizendo, com a planta do templo entregando a Salomão para Salomão construir o Mishkan, achando Davi que era Salomão que haveria de construir casa e morada para Deus, temos a ideia judaica de que o lugar da adoração, o lugar de adorar a Deus, de buscar a Deus, seria escolhido por Deus Jerusalém agora. Ou seja, Jerusalém ou Jerusalém, a antiga Salém do sacerdote e rei pagão Melquisedeque, que adorava uma divindade chamada El Touro. Na disputa dos deuses, inclusive nós temos o próprio Melquisedeque dizendo, olha, bendito seja o Deus de Abraão, não o meu, El Elyon. O meu El Elyon, El Touro, perdeu para o Deus de Abraão, o El Elyon, verdadeiro, o Deus insuperável e altíssimo, possuidor dos céus e da terra. O termo El é um termo de raiz cananita, né? O nosso, ou Deus bíblico, né, real, e esteve ali naquela tensão dos deuses em Canaã, quando Abraão foi tirar o seu sobrinho de lá, na realidade era Yud-He-Vav-He, que também recebeu essa atribuição de El Elyon posteriormente. Então nós temos 2 El Elyon, um que é uma divindade pagã das terras de Canaã, com um sacerdote e rei de Salém, pagão, adorador de El Touro, e o El Elyon, possuidor dos céus e da terra, né, que significa El Elyon, o Deus insuperável, altíssimo e possuidor dos céus e da terra. Yud-He-Vav-He de Abraão. Então nós vamos ter, até o tempo de Jesus, nós vamos ter tensões de religiões, nós vamos ter subdivisões, subclasses, assim como a Assembleia de Deus, por exemplo. Existem a Assembleia do Belém, a Assembleia do Madureira, existe a Assembleia do Braz, aí é subdividido em outros setores e daí por diante. Ocorreu isso no tempo bíblico, né? A princípio começou com Abraão, depois veio Moshe estabeleceu o sacerdócio levítico, depois veio o judeu e diz não, que a salvação vem do judeu. Então tem sempre aquele aspecto geopolítico, né, de tensão. A defesa daqueles que acreditam que o lugar da adoração deve ser lá no Monte Gerizim, o lugar da maldição no Monte Ebal, são os samaritanos. O lugar da adoração para outros é lá em Jerusalém, o judeu, né? E Jesus conversando com a mulher samaritana dizendo, olha, vocês adoram o que não sabem e o que não entendem. Nós adoramos o que sabemos e conhecemos. E que a salvação, né, na realidade vem do judeu. Bom, a Torá estabelece que óleo da unção, que era um óleo de uma fórmula específica, especial, da qual não poderia fazer nenhuma fórmula semelhante,
não poderia ser copiado o óleo da unção, seria o óleo da santa e sagrada unção, de acordo com a Torá. Isso você vai encontrar em Êxodo, capítulo de número 30, versículo de número 30 ao 33. Que a unção deveria ser derramada também só sobre a cabeça do sacerdócio levítico, segundo a ordem de Arão. Não era qualquer levita da tribo de Levi, não era qualquer um dos filhos de Levi, deveria ser da ordem de Arão. Levítico, por exemplo, capítulo 8, verso 10, né? O óleo deveria ser derramado somente sobre a carne dos filhos de Arão. Né? No capítulo 30, verso 30 ao 33, diz que não deveria derramar o óleo sagrado da santa unção sobre a cabeça de qualquer carne, né? Que não fosse homem da ordem de Arão. Em Números 4, versículo de número 19, diz que os coatitas não poderiam manipular e manusear nenhum dos utensílios sagrados, nem a menorá, nem a arca da aliança, né? Nem tampouco o óleo da unção eles poderiam ter acesso, porque tendo acesso eles morreriam. Aí nós vamos ter aquela tensão que ocorre nos livros de Samuel, né? Os livros posteriores de Samuel, dizendo que Samuel era levita, que Samuel ele ungiu a Davi como rei, só que também entra mais uma tensão de aspecto geopolítico, porque na Torá, na lei, né, na regra de fé e prática do tempo de Samuel, que era somente os 5 livros Pentateuco, não diz que deveriam derramar o óleo sobre a cabeça de carne alguma, de outra tribo, de outra ordem que não fosse segundo a ordem de Arão. Inclusive os coatitas não poderiam tocar nos utensílios sagrados e nem no óleo da unção, no óleo que Deus passou a fórmula secreta, sagrada, para não ser copiado, mas somente ungir os filhos de Levi. Samuel não teve acesso a esse óleo, ele ungiu Davi a rei. Na Torá não estabelece que deve haver unção de rei, na verdade é chamado de semishá, uma capacidade dos sacerdotes levitas das escrituras, da Bíblia. É chamado de semishá, essa capacidade, esse poder, né, extraordinário, dado pelo Espírito Santo ou por Deus, para que o homem, para que o sacerdote ou o sumo sacerdote impusesse a mão sobre os animais e transferisse as maldições, as bênçãos. Eles poderiam transferir também a culpa dos pecados e, como a semishá, eles tinham essa capacidade. Então, imposição de mão para reis, né? E unção para levita. O termo usado para unção, né, ou ungido, é Machia. Machia quer dizer Messias. Então, o Messias, de acordo com as Escrituras, de acordo com a Torá, a regra de fé e prática dos livros anteriores aos profetas, estabelece que Machia deve vir da tribo de Levi. Posteriormente, nós vamos ter os profetas. Aí, nos profetas, nós vamos encontrar unção de outra tribo, para outro ofício que nada diz na Torá. Em Números capítulo 4, versículo 19, diz que os coatitas não podiam ter acesso ao óleo da unção. E o mais interessante é que Samuel, de acordo com 1 Crônicas capítulo 6, versos 33 e 38, Samuel ele da linhagem dos coatitas. Você vai encontrar lá dizendo que Corá, ou seja, da linhagem de Corá, aquele que foi castigado por Deus, ele é da linhagem de Corá, não tem nada a ver com Arão, da linhagem de Corá, e além de ser da linhagem de Corá, Corá sendo ele sendo Corá o bisavô, Corá, o pai de Isacar, e bisavô de Coate. E Coate é bisneto de Levi. E nós temos ali Eucana, que é o pai de Samuel, e Samuel. Então Samuel não estava no Mishkan, ou na tenda da congregação dos levitas, para servir como sumo sacerdote ou como um sacerdote. Ele estava lá sendo da tribo de Levi para auxiliar o sacerdócio,
e ele não tinha direito algum de pegar o óleo sagrado da unção, e de fato não pegou, porque senão ele teria morrido, de acordo com as escrituras, de acordo com Números 4:19, ele teria morrido. Então o óleo que ele derramou sobre a cabeça de Davi é falso. Davi, né, foi ungido falsamente, porque na Torá não estabelece que é unção de reis. Assim como também na Torá não estabelece unção para reis, não estabelece unção para juiz, não estabelece unção para profeta e não estabelece unção, derramar óleo sobre a cabeça de pastor. Então não tem Machia de outra tribo que não seja da tribo de Levi, tá bom? Segundo a ordem de Arão, especificamente, tá? Então nós vamos ter essas variáveis, essas nuances em que no tempo de Jesus, no capítulo de número 5 e versículo de número 29, também no capítulo de número 18, versículo 9, nós vamos ter uma atenção também ali de vertentes teológicas, de colégios teológicos que estão ali para observar o ministério de Jesus. Ou seja, nós temos diversos ministérios. Havia no tempo de Jesus aqueles que criam na Torá somente em Moisés, ou Moshe, como dizem os samaritanos, como o único profeta que traz uma revelação, ou melhor dizendo, revelação não, uma profecia da parte de Deus. Nós vamos ter os samaritanos que vão rejeitar todos a lei e os profetas. Os samaritanos vão rejeitar os profetas, porque os profetas têm muito misticismo, têm muita linguagem figurativa, tem muito alegorismo, tem muito misticismo, né? Então, os samaritanos rejeitam, porque os samaritanos ele enxerga Moisés como um legislador da nação de Israel. E a lei é uma legislação jurídica da nação de Israel, não é para toda a humanidade. Por isso rejeitam os livros posteriores dos profetas, onde tem símbolos e tipos que apontam para pessoas de Jesus. Posteriormente nós vamos ter também aqueles que crê não somente na Torá, mas também no Taná, nos profetas. Esses crê no Taná. O que é o Taná? O Taná é a Torá dos samaritanos, a Torá de Israel, a Torá de Moshe, a Torá do sacerdócio levítico, mais os profetas. E isso forma o Taná, né? Que é a Bíblia hebraica dos judeus. Aí nós vamos ter a vertente judaica, que vai começar também a se tornar autoridades eclesiásticas no seu tempo, com a ideia de um Machia, de um Messias que vem da parte de Davi. Posteriormente nós vamos ter lá diversas outras manifestações de subdivisões, diversas reformas religiosas, e vai surgir fariseu, saduceu e daí por diante. E no tempo de Jesus, ali estava acompanhando ele escribas, que eram responsáveis pela escritura, né? Por se dedicar à escritura, né? E também havia os religiosos, saduceus e fariseus, que também estavam observando Jesus naquele momento, e existia aquele povo que ia buscar a Jesus Cristo por causa dos milagres que ele realizava. Então, no capítulo de número 5 e versículo de número 29 e capítulo de número 18 e versículo 9, nós temos 4 classes de religiosos acompanhando Jesus. Existiam aqueles que acompanhavam Jesus por causa dos milagres que ele realizava. Eram pessoas que estavam em busca de misticismo, religião de mistérios e etc. A lei apontava sempre para o Machia através dos seus símbolos e tipos. Se você lê a Torá sem buscar um sentido mais profundo, se você enxergar Moisés como um legislador e a lei como uma legislação da nação de Israel, você jamais vai encontrar uma profecia de um Messias que haveria de vir e pisar na cabeça da serpente, de uma tribo, um Messias, um Machia ungido, de uma tribo da qual a Torá não fala. Inclusive nós temos isso no Novo Testamento, dizendo que não existe citação na Torá, na lei, de outra tribo sendo ungindo o sacerdote. Por isso que tem até um versículo que fala sobre o sacerdócio de Jesus segundo a ordem de Melquisedeque, que é outra complicação, né?
implica naquela questão que eu falei anteriormente sobre a tensão dos deuses, El Elyon dos cananeus e El Elyon de Abraão. Então, eu sou assim, eu costumo sempre analisar as Escrituras, eu sempre dou ênfase ao que as Escrituras dizem. Onde ela diz, eu vou, onde ela cala, eu me calo. Então, no tempo de Jesus, nós vamos ver isto. Aqueles que entendiam a Torá ao pé da letra como sendo uma legislação entregue por um legislador. Existiam aqueles que acreditavam na Torá como sendo a palavra de Deus, a inspiração divina dada por Deus, não somente à nação de Israel, não somente como uma legislação para uma nação, mas para toda a humanidade. É aí que eu vou entrar na questão em que Jesus fazia parte de um colégio chamado Beit Hillel, colégio Beit Hillel. O que Jesus era? Jesus era sacerdote? Jesus era um Machia? De acordo com a Escritura, Jesus era um perushim. O que seria um perushim? Perushim, você vai se escandalizar que você não tem compreensão de contexto histórico, léxico sintático, então você pode até se escandalizar quando eu disser para você, declarar para você que Jesus era um fariseu. O que é um fariseu? O fariseu é a autoridade religiosa daquele tempo, do tempo de Jesus. Só que Jesus ele fazia parte do colégio farisaico Beit Hillel, de onde nós temos Hillel como bisavô de Gamaliel, o qual cuidou do apóstolo Paulo. Paulo foi cuidado aos pés de Gamaliel, que é bisneto de Hillel. E a hermenêutica de Jesus, inclusive, nós temos na hermenêutica de Jesus características específicas que nos prova claramente que Jesus era um fariseu do colégio de Beit Hillel. E por que isso? Porque, de acordo com o que nós temos no contexto histórico, existia outro colégio de fariseus, o colégio Beit Shammah, ou seja, casa de Shammah. Esses fariseus, ele via Moisés como um legislador, entregando uma legislação à nação de Israel. Havia xenofobia, exclusão social, exclusão de países, línguas, povos. Israel era a nação exclusiva do Yud He Vav He. Mas também tinha o colégio de Beit Hillel, que dizia que não, Moisés não é apenas um legislador que trouxe uma legislação a uma nação. Moisés não é apenas um legislador que trouxe uma legislação, um escopo doutrinário de leis específicas estaduais para uma nação. Na realidade, a palavra de Deus inspirada por Moisés, aliás, a palavra de Moisés inspirada por Deus, ela serve para toda a humanidade e existe um sentido mais profundo, o que rendeu acusação contra Hillel e toda a sua casa, todo o seu colégio, como hereges e adulteradores da Torá, porque o colégio de Beit Shammah dizia que deveria estudar a lei ao pé da letra, e o colégio de Shammah dizia, existe um sentido mais profundo. A hermenêutica de Jesus é semelhante à de Hillel. Por quê? Quando o colégio de Shammah diz, olha, não adulterarás, não adulterarás. O colégio de Beit Hillel dizia, não cobiçarás, porque se você não cobiçar, você não vai adulterar. As palavras de Jesus. Lembra quando Jesus disse, olha, portanto eu vos digo que aquele que olhar numa mulher e desejar em seu coração já cometeu adultério. O sentido mais profundo, Moisés mais como um filósofo do que propriamente como um legislador, trazendo uma filosofia de vida e não propriamente uma legislação imposta. O colégio de Beit Shammah dizia, não matarás, a lei, não matarás. Já o colégio de Beit Hillel dizia o seguinte, olha, não cobiçarás. Porque o que leva, aliás, não, abstenhais do ódio. Porque o que leva o homem a cometer homicídio é o ódio. Se você amar os seus inimigos, você não vai matar. Se você amar quem vos odeia, você não vai matar. Então, a hermenêutica de Jesus prova especificamente que ele era um perushim netzarim Beit Hillel. O que é isso? Ele era um perushim, um fariseu. Netzarim, de Nazaré. Beit Hillel, da casa de Hillel. No tempo de Jesus, no capítulo 5, verso 29, capítulo 18, verso 9, muitos da casa de Shammah haviam matado os fariseus da casa de Hillel, sob a acusação de que eles eram adulteradores da Torá. E Jesus combatia com o colégio
de Beit Shammá. Por quê? Ele era um fariseu do colégio de Beit Hillel. E nesse tempo em que nós temos aqui, no capítulo 5, verso 29, os xamanitas, né? Os fariseus do colégio de Beit Shammá estavam ali para observar, como eu disse anteriormente, 4 classes de crentes estavam ali. Nem todos eram cristãos. Haviam aqueles que iam atrás de Jesus por causa dos milagres, sinais e prodígios que ele realizava. Existia aquela classe que ia atrás de Jesus por causa da multiplicação dos pães, porque ele multiplicava pães, por causa do pão que perece. Havia aqueles que seguiam Jesus, iam atrás de Jesus por causa da multidão que o seguia. E havia a quarta classe de pessoas que seguia Jesus, que é quando Jesus estava para morrer, 70 discípulos haviam abandonado Jesus. E no capítulo 6 de João, versículo de número 68, Jesus disse: agora vocês, discípulos, vocês os 12, 70 já me abandonou, agora vocês podem ir embora, podem me abandonar, né? Segue o povo que me abandonou. E Pedro, tomando a palavra, né, pelo colégio apostólico, disse: Senhor, para onde iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Então, existia aquela classe de pessoas que iam atrás de Jesus por causa da palavra de vida eterna. E essa é a classe de pessoas que Deus espera. Por isso ele disse à mulher samaritana: haverá um dia que nem neste monte, Gerizim, e nem em Jerusalém adorará o Senhor. Mas os que adorarão o Senhor adorarão em espírito e em verdade. E adoradores assim que Deus procura. Aí alguém vai dizer que o lugar da adoração é na Igreja Universal, alguém vai dizer que é na Assembleia de Deus, outro vai dizer que é na Presbiteriana, outro vai dizer que é na Apostólica de não sei lá das quantas, e daí por diante. Só que a Bíblia diz claramente que o verdadeiro adorador que agrada a Deus é aquele que adora em espírito e em verdade. Em João, capítulo de número 9, nós temos evidências históricas do que estava ocorrendo no capítulo de número 5, verso 29 e capítulo 18, verso 9 de Mateus. Jesus sempre acompanhado dos fariseus, Beit Shammá, que estavam ali observando. Era a multidão que seguia por conta da multidão que seguia Jesus. Então existia aqueles que seguiam Jesus por causa dos milagres, aqueles que seguiam Jesus por causa do pão que perece e aqueles que seguiam para observar e criticar o ministério de Jesus. Então é justamente esses que estão ali. No capítulo de número 9 de João, nós temos evidências históricas do uso e costume e opinião filosófica predominante entre os hebreus, que criam que as fealdades, as doenças, as mazelas, as sequelas, a deformação física, estética, era símbolo de maldição, como a questão do cego de nascença. Quando Jesus chegou para curar o cego de nascença, né, no capítulo 9 de João, até um dos discípulos disse para ele: Jesus, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: olha, nem ele nem seus pais pecou, mas isso ocorre para que se manifeste a glória de Deus sobre ele. Então Jesus deixou claro que existem enfermidades e mazelas que é para a glória de Deus, né? Os pragmáticos acreditam que tudo que produz um efeito positivo é bom. Pragmatismo, utilitarismo. Utilitarismo estabelece o padrão daquilo que tem sucesso. Pronto. O que seria pragmatismo? Todas as doutrinas específicas que o seu conteúdo produz efeitos positivos, isso é pragmatismo. Por quê? Quando se produz um efeito positivo, tem a aprovação de Deus atrás. Se produz efeitos negativos, é maldição. Só que, de acordo com as Escrituras, se nós usarmos esse conceito de pragmatismo, tudo que produz efeitos positivos é bom, nós vamos entrar em conflito com as Escrituras, porque a palavra de Deus, ela é loucura para os que perecem, não é um resultado positivo. Observa que a palavra de Deus é boa, mas não é resultado positivo. A opinião de que uma igreja muito cheia de membros, Deus está prosperando, Deus está trabalhando. Só que, no entanto, a Bíblia diz claramente que larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, e muitos vão entrar por ela. E curta e apertada são a porta do reino e de vida eterna, e são poucos os que vão entrar por ela. Cadê o resultado positivo? O utilitarismo estabelece o padrão daquilo que é pragmático.
Então, nós vamos ver esse pragmatismo e esse utilitarismo, né? A opinião de que aquilo que produz resultados positivos é bom. Aí o que acontece? Nós vamos ver nas nossas igrejas, no nosso tempo, no nosso século, estabelecendo o pragmatismo religioso do tempo de Jesus, em que ele era confrontado, inclusive na questão das perseguições, das mazelas, das enfermidades, os pecadores. Jesus não veio para para os santos, ele veio para pecadores, para deformados e daí por diante. Ele veio para a inclusão e não para a exclusão. Esse é o grande enfoque, o cerne do Evangelho de Cristo, é manifestar a glória de Deus e fazer a obra de Deus. Você não é o centro da atenção de Deus, você não é o centro do coração de Deus. Não foi por conta de você e de mim que Jesus veio entregar-se para morrer. A princípio ele disse, eu vim fazer a vontade do meu Pai, eu vim me entregar por conta do que Ele quer que eu faça. Posteriormente, em segundo plano, vem você e eu. Tá? Então, a vontade de Deus é em primeiro plano. E o resultado não foi tão positivo, né, na obra de Jesus, na obra missionária de Jesus. No ministério profético de Jesus não foi tão positivo assim. Então, o utilitarismo não pode estabelecer como padrão e o pragmatismo não pode afirmar que isso é algo positivo, porque se nós olhamos nos evangelhos, Jesus morreu. Os discípulos, os apóstolos foram mártires. O primeiro mártir nós temos lá, o Estevão. E daí por diante. No capítulo de número 9 em João, Jesus cura o cego de nascença e posteriormente os fariseus vêm questioná-lo. E ele diz, os fariseus vêm questionar e diz para ele, olha, o Senhor está dizendo que nós somos cegos? E Jesus diz, olha, se vocês fossem cegos, teria menos pecado. Mas porque vocês enxergam, vocês têm muito pecado. E é justamente isto que Jesus usa no capítulo de número 5, verso 29, e também no capítulo de número 18, verso 9, quando ele diz a seguinte, se teu olho te condena, arranque ele e jogue fora. Jesus estava pregando um juízo, né, condenatório à opinião, né, as tendências, as evidências históricas dos costumes e opiniões filosóficas da tradição hebraica, de que uma pessoa tinha doença, ela era amaldiçoada por Deus. Se a pessoa tinha uma enfermidade, era amaldiçoada por Deus. Se a pessoa tinha uma sequela, uma deformação física, estética, era símbolo da maldição de Deus. Se era cego de nascença, era símbolo da maldição de Deus. Então é isso que Jesus usa. A hermenêutica de Jesus aqui é uma linguagem eufêmica. Ele diz o seguinte, olha, vocês fariseus, que têm essa opinião de que uma pessoa cega, devido aos seus pecados, já me perguntaram os meus discípulos se esse homem pecou, se seus pais haviam pecado para que ele nascesse assim, mas não, nasceu assim para a glória de Deus, para que se manifestasse a glória de Deus sobre ele. Vocês que têm essas opiniões de que uma pessoa perfeita, uma pessoa santa, uma pessoa que faz mutilação do seu corpo para alcançar o reino do céu, olha, vou falar para vocês a verdade. Vocês, com toda a integridade física que vocês têm, com toda a saúde que vocês têm, com a prosperidade que vocês têm, vocês vão ser lançados no inferno. E esses aleijados, esses mancos, esses enfermos, esses doentes, eles vão entrar no reino do céu. Porque é melhor entrar sem um olho, é melhor entrar sem um braço, é melhor entrar sem uma perna, do que ser como vocês, íntegro fisicamente por fora, mas ser lançado nas trevas exteriores. E esse é a hermenêutica de Jesus nesse texto de Mateus capítulo 5, verso 29, e também o capítulo 18, verso 9. Se você gostou, dá um like aí e compartilha com seus amigos. Um abraço.